Então a gente também fez uma mixagem, uma mix? Acabamos dando uma passada, né, rápida aí, né? De rádios que foram muito importantes nos anos 90. Vamos lá? É a Rádio Cidade Oia, e tá no ar, no ar, no ar, no ar. Hoje o Olimpia vai tremer com o melhor do samba reggae. Tem o Exolodum, Tonho Matéria e também Cássia. Isso foi tudo tirado de cassete, tá, gente? Por isso que tá assim. Vamos deixar bem claro que antes não tinha com computador. Fora dentro vai ter gente bonita. Informações 252-6255. Todo mundo vai estar lá, né? Meio-dia. Mas o lance é outro. Agora é dançar. Atenção, ao som de Snap. Ela vai cantar para mim só, olha. Muito obrigado. Desafinou um pouquinho, mas mesmo assim eu gosto de você, viu? Atenção, secretário, dona do Monza, preto, placas BJR de Roberto 5901. Pô, vocês só colocaram eu aí? Vídeo do filme, uma comédia romântica. Monza preto, placas BJR 5901. Longe de ser fanista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uma comédia romântica. Eu sou o Toco Louco e esse aqui é o Pico Cis, um mix de muito esporte de ação, comportamento e muita barulheira. Todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, aqui na sua... Tem frente. Você está ligado no 97 FPS Rock and Roll. Qual é a Rádio Rock? 97, claro. Errado. Nós somos a 97 Rock. Rádio Rock é a outra. CYD 907, 97,7 MHz, São Paulo, 97 Rock. Por aqui tá o André até às 7 da manhã. Na sequência tem o hit e os clássicos do rock. 89. Rock. Pressão total. Jovem Pan, a melhor música. The best music. Para você chegando aí no fundo do baú Jovem Pan, sempre com uma grande surpresa, Bruce Hornsby and the Range, from West Virginia to São Paulo. 6 da tarde, você já sabe, a sintonia no 100,9 trazendo para você o Hit Parade Jovem Pan. Times, Metropolitana. Metropolitana FM, 5 minutos, meia-noite e 5. Old Times Metropolitana. Apresentação Sérgio Boca. O invasor desse planeta chamado Amor. E começa aqui um novo dia em sua vida, dia 29 de dezembro. Olha aí o ano terminando, hein? E com ele mais uma hora de Old Times. Aqui no Old Times todos os sonhos são permitidos. Solte-se, venha sonhar comigo. Ontem eu tentei lhe dizer algo, mas não consegui. Quando senti em você toda aquela alegria, minha voz morreu na garganta. Eu acho que você percebeu algo diferente. Eu tinha preparado uma porção de frases bonitas, mas a emoção foi tamanha que não consegui falar pelo Old Times. Metropolitana. Apresentação Sérgio Boca. Tradução da noite. Olha, O Sérgio Boca era o cara, hein? Fala pra minha mãe do Vocês Sérgio Boca, ela viram? fica enlouquecida. Mas São Paulo parava para ouvir esse cara à noite. Ele fez Globo FM, ele fez Good Times, depois ele fez Metropolitana. É um cara que tem uma voz ainda hoje, tá no ar, é um cara que tem o rádio aí nesse DNA dele, né? É um cara super do bem, é um ídolo, né? Mas isso para vocês notarem. Vocês viram alguns estilos de locução diferentes? A Jovem Pan sempre foi aquela coisa meio conversada, a Jovem Pan 100,9, tal. Aí tinha 97, aquela coisa meio do roqueiro. Aí tinha Transamérica para cima, a Rádio Cidade, uma rádio popular. E, né? Enfim. Não, e o Sérgio Boca, nessa época, ele deixou até um legado para a gente que é locutor. Porque ele faz... as pessoas ouviam tanto, e essa voz dele, que eu nem me atrevo a imitar, porque
tem que ter a manha mesmo para fazer o que o cara fazia, e deixou um legado terrível para a gente, que é locutor. Porque quando a gente... o que você faz? Você trabalha? Não, eu sou locutor. Não acredito ser locutor. Não, eu sou locutor e tal. Faz um pouquinho aí de locutor. Faz uma vozinha de locutor aí pra Porque mim. as pessoas esperavam que você tinha uma voz parecida com a do Sérgio Boca, ou então um vozeirão. Hoje em dia a voz, ela te ajuda. Exatamente. É o talento e a comunicação. Se isso acontecer com vocês, você pergunta, o que você faz? Eu sou advogado. Então faz uma petição para mim aí agora, por favor. Deixa eu ver, faz aquela petição para mim aí. As pessoas pensam que a gente vai na padaria, eu falei isso para os alunos, pensa que vai na padaria e fala, boa noite, são 10 pãezinhos e 100 gramas de carne. Não dá, não é assim que funciona. Muita gente que pensa desse jeito, mas não é, tá? Então não chega quando o cara for locutor, fala, faz uma voz de locutor? Como assim faz uma voz de locutor? Né? É a sua voz, né? Aí a gente fala de rádio dos anos 90, em que surgiu toda essa mudança, as pessoas foram procurar fazer mais rádio, e o número de emissoras quase que duplicou. Praticamente fechou o dial, né? Nos anos 80 eram 15, hoje São Paulo tem 40 rádios, tem 40 emissoras FM oficiais. Né? 40, que vai do 88.1 ou 1 até o 107,9. Nós temos 40 emissoras, fora as emissoras comunitárias e as piratas. Nós temos 27 emissoras AM hoje em São Paulo. Né? E a gente vai rezar para que venha logo o esquema da rádio digital, que é algo que a gente vai falar mais para frente, que vai abrir muito mercado de trabalho, muita geração de conteúdo para o rádio. Mas voltando aos anos 90, a rádio divisora foi a Transamérica, depois veio a Jovem Pan. Uma rádio tinha que ser melhor que a outra em promoção. Aí começaram as promoções mirabolantes e milionárias. Rádio dando dinheiro. A Rádio Cidade fez várias promoções nos anos 90. Quando eu trabalhei lá, tinha a promoção da carta perfumada da Rádio Cidade. Foram mais de 1 milhão de cartas. Qual que era o lance? Você tinha que mandar uma carta perfumada, você tinha que comprar cachemir buquê e jogar na carta. Cachemir buquê é mais ou menos como o Axe dos dias de hoje, tá? Rexona. Tá? É o Rexona, uma coisa assim. Bom, gostoso. E aí as rádios começaram a dar prêmios mirabolantes. Uma dava um carro. Aí a Rádio Cidade fez a promoção da carta premiada. Cada locutor dava um hiperprêmio. Então, de manhã, você ia ganhar uma cozinha completa. À tarde, você ia ganhar um jogo de quarto. Depois, você ia ganhar... Enfim, eram prêmios maravilhosos. Foram mais de 1 milhão de cartas. A festa foi no Olímpia, antigo Olímpia, que não existe mais. Virou um templo agora ou ainda é casa? Acho que é um bingo. Tá fechado? Não sei. Enfim, era o Olímpia. Aqui na Aí Clélia. a Jovem Pan dava um carro. A Transamérica dava uma casa com um carro na garagem. Isso foi nos anos 90. Depois a Mix copiou. Um apartamento, não era? Uma rádio que dava um apartamento. Com 2 Audis na garagem. E que não foi entregue até hoje. Mas... Ainda bem que não fui eu que ganhei. Aí é o seguinte. Aí começou o quê? Isso começou a viciar o meio rádio. Né? Começou a viciar o meio rádio. Por quê? Rádio precisava de dinheiro para fazer as promoções e encher o bolso de alguns coordenadores. Porque era assim que funcionava. Hoje em dia não é mais assim. Vocês podem até perguntar mais tarde, existe jabá? Não. Hoje em dia, o jabá é o quê? Se uma gravadora tiver que dar dinheiro para a rádio, hoje em dia, tem que ter nota fiscal. Porque a gravadora precisa provar para onde foi o dinheiro da gravadora. Porque a gravadora está acabando, está falindo. Por causa da internet. Tá? Então, voltando ainda aos anos 90, aí as rádios começaram. Nisso, o que começou a acontecer? Rádio precisava de dinheiro porque uma tinha que fazer uma promoção melhor que a outra. Aí começaram a surgir alguns produtos musicais que não eram tão bacanas. Falei, essa música não é tão legal. Essa música não é boa. Esse cara não canta bem. Música chata, mas está tocando no rádio. Por quê? Porque
a gravadora apostava no produto, que tinha um apelo extremamente popular, que não era tão legal, e aí, o que acontecia? As gravadoras pagavam, e o meio musical, do final dos anos 80 e nos anos 90, isso pegou muito forte, começou a mudar. Então, muita coisa ruim surgiu, como muita coisa boa também surgiu. E aí que surgiu esse mercado viciado que nós temos hoje. O que é o mercado viciado? Vocês vão me perguntar, pô, por que todas as rádios jovens tocam as mesmas músicas? Peraí, vamos chegar lá. Tá, exatamente. Aí, a gente também vai falar desse lance de grana dos anos 90. Pô, mas Maria Bethânia é legal, Caetano é legal? Pô, Maria Bethânia é legal e Caetano é legal. E por que não tocaram tanto em rádio? E por que não toca tanto, a não ser nas rádios super segmentadas? Por que produto bom? Não desmerecendo o artista, veja bem. Todo mundo tem o seu valor. Alguns têm mais, outros têm menos. Alguns têm menos talento, mas fazem sucesso, e outros têm muito talento e fazem sucesso, como tem pessoas que têm muito talento e não fazem sucesso. Aí começou esse mercado viciado do rádio, e aí começou a segmentação do rádio. Isso nos anos 90, né? Isso nos anos 90. Vocês acham, hoje em dia, jogando uma pergunta para vocês pensarem, depois a gente vai conversar sobre isso. Vocês acham que, hoje em dia, daria para uma rádio tocar Luan Santana e depois do Luan vinha o David Guetta? Depois do David Guetta, a gente tocar Ivete Sangalo? E depois da Ivete Sangalo, a gente tocar One Direction? E depois do One Direction, a gente vai tocar... Calma. Então, sexta-feira, no Globo Repórter. O que eu quero dizer quanto a isso é, por que surgiu a segmentação? Porque isso é muito esquisito aos nossos ouvidos. Não dá. Porque quem gosta de David Guetta não vai gostar, por exemplo, de ouvir a Ivete Sangalo. De repente são coisas... Não sei. É o gosto musical. Aí, dos anos 90, veio o advento da tecnologia e cada um poderia carregar o quê? O seu gravadorzinho. Walkman. O seu Walkman. O seu disco player, e depois, no século XXI, veio o quê? Cada um faz a sua própria rádio no seu iPod, no seu MP3, enfim. E aí ficamos desempregados, perdemos emprego. Então, aí a gente vai entrar... E aí o rádio acabou, no sabe? paradoxo. A história que o rádio acabou. Quando surgiu a TV, falaram que o rádio ia acabar. Nós não conseguimos viver sem rádio. O porquê que eu vou falar isso para vocês. Vocês, hoje em dia, ouvem uma rádio e ouvem uma música... Vocês vão gostar daquela música porque ela vai tocar incessantemente, e é assim que a gente começa a fazer com que uma pessoa goste. Esse lance de falar, com o advento do iPod, do MP3, eu faço a minha rádio, falta alguma coisa. Você não vai conseguir ouvir sua música, até pode ouvir, mas quando você está no seu carro, você só vai ouvir música direto, você não vai querer ouvir rádio, você não vai querer ver o que está acontecendo, ouvir o que está acontecendo, e ouvir... Ainda mais para quem quer se formar profissional, a partir do momento que você se torna um profissional de rádio, nunca mais o seu ouvido vai ser o mesmo de ouvinte. Nunca mais. Porque você vai ouvir o locutor de uma maneira, você vai ouvir a música de uma outra maneira, enfim. O que eu quero dizer é que a partir... É ele que está falando, viu, gente? Não, eu estou falando para os meus alunos, que eu falo isso para eles, eles duvidam, que eu falo que a gente não ouve mais rádio para ouvir música. A gente ouve música, mas a gente acaba ouvindo rádio para ouvir ali o comercial, para ouvir o locutor, para ver qual é a plástica, qual a vinheta. Muda um pouco a forma de você ouvir rádio, que é isso que o rádio está... E passa a ser a música que passa a ser boa, que faz sucesso. Então, mas nós somos reféns da tecnologia. O que eu quero dizer? Nós somos reféns do excesso de informação. Por isso que no começo do nosso papo, eu ia falar para vocês, não comparem as gerações anteriores com essa geração agora. O excesso de informação emburrece, porque você não consegue filtrar tudo que acontece no mundo hoje. E o jeito de consumir é diferente também. Exatamente. Então, por isso que o jovem é assim. Da mesma maneira que ele ama hoje, amanhã ele vai odiar da mesma maneira. Não era assim antigamente. Porque nós não tínhamos o excesso de informação musical, de notícias e uma série de outras coisas que nós tínhamos há 20 anos. Eu fui ter o meu primeiro computador em estúdio na Nova FM
em 1992, 93. Que veio mesmo, que os softwares foram rolando, quase na metade dos anos 90. Então aí é que a coisa começou, aí o jovem começou a se inteirar mais. Então, só para vocês entenderem, porque como essa é uma palestra dirigida, né, para a gente falar de rádio, para vocês entenderem um pouco, a locução foi o quê? Ela foi acompanhando o ritmo frenético do aparecimento do excesso de informação. Você não poderia falar muito devagar. Então, por isso que a locução começou a se tornar um pouco acelerada e as rádios foram se tornando cada vez mais segmentadas. Então, hoje a gente tem as rádios news, nós temos uma rádio que só toca pagode, nós temos uma rádio que só toca sertanejo, nós temos uma rádio que só toca música internacional, light, nós temos uma Alfa FM, e, enfim. São Paulo tem 40 rádios. As 6 primeiras rádios mais ouvidas no terceiro mercado de rádio mais importante do mundo são populares. São populares. Qual que é a grande característica de uma rádio popular? É a locução. É a locução. É o cara que conversa. É o cara que está ali trocando ideia. É um amigão. Primeiro está Transcontinental, segundo está Tupi, terceiro está Nativa, quarto está Band, quase em terceiro, quinto está Gazeta, sexto está 105, ou então está Rádio Vida. Uma coisa assim. São rádios populares, nós temos 40 rádios. 40. As 6 primeiras rádios mais ouvidas em São Paulo por 20 milhões de pessoas são populares. Então a gente precisa parar para analisar, qual que é a característica para a gente que quer fazer locução, que trabalha em rádio, que quer ser programador musical, que quer ser sonoplasta, qual que é a característica principal dessas rádios? É a comunicação. É falar pra caramba, é falar muito. Rádio é algo cíclico. O que acontece em algo cíclico? Vou falar das rádios jovens. Fica aquela locução intermitente, gritada, tá. Isso enche o saco. Quando uma rádio jovem chegar e pegar e sacar o que o ouvinte quer ouvir e mandar o locutor a campo para sacar, porque não existe locutor que faz locução que não conheça o seu público. Que raios de comunicador é esse que chega numa rádio para fazer um teste porque quer fazer locução? Ah, porque eu gosto de fazer locução. Como é que você vai fazer locução se você não conhece o seu público? Como é que você conhece o seu público? Como é que você vai fazer para conhecer o seu público? Indo a campo. Você precisa ir a campo para conhecer o seu público. O que é o que ele faz? Ah, Roberto, como é que eu vou a campo? Em todas as ações que a sua rádio fizer na rua, vai ver como é que é. Quem chega? Quem chega para falar com você? Quem chega? Eu tenho vários truques para fazer locução. Eu sou DJ, eu toco para molecada. Eu tenho 43 anos de idade. Eu me ponho no meu lugar porque eu não sou garotão, mas eu faço locução para gente jovem, para galera. Eu não vou falar, oi galera, tudo bem, joia? Olha o tiozão falando comigo, pô. Porque você vai se identificar e o cara que eu vi, e a garota que eu vi vai falar, meu, esse cara fala para mim. E aí você pegou. E não só falar nome de música e hora. A hora certa. Eu não falo a hora errada. É errado falar a hora certa para você. Eu falo a hora errada no rádio? Não, mas são coisas redundantes. A hora certa. 8h20. Ué, por quê? Então, é que eu falo, eu sou virginiano, eu sou uma raça ruim. Eu fico prestando atenção em tudo que o comunicador fala e eu fico analisando. Isso vai tornar você diferente. Porque você vai ficando mais crítico com você, vai errar menos, a gente erra porque a gente é humano, mas isso vai tornar a diferença na hora de que você for fazer locução. Por que a diferença? Porque 3 ou 4 ou 5 pessoas vão fazer o mesmo teste de locução que você, e na hora que você for fazer o improviso, isso vai contar na hora de fazer o improviso. E não o improviso que todo mundo faz. Falar o nome da rádio, Rádio Cidade, 3h20, você ouviu Pepe e Nenê e também Rosana, O Amor e o Poder. E agora na Rádio Cidade a gente vai ouvir...
como é que eu posso fazer diferente, Roberto? Rádio Cidade, a rádio que te ouve nos 96,9. A gente curtiu a Rosana, ela chegou e cantou pra gente o amor e o poder. Também passou por aqui fulano e ciclano. E por falar nisso, fulano, que fez um show em São Paulo ontem, chamou a atenção por quê? Porque eu sempre preciso estar antenado. Eu preciso concatenar a ideia e eu preciso fazer com que o ouvinte ele fique prestando atenção no que eu estou falando. As pessoas não estão prestando muito atenção no que nós estamos falando hoje, a não ser nas rádios news ou nas rádios populares. Por quê? Porque a mobilidade do rádio, ele vai estar com você lavando roupa, esfregando o chão, lavando o carro, vai estar fazendo compra, vai estar dirigindo. Então, muitas vezes, a pessoa não vai estar prestando exatamente atenção naquilo que você está falando. E É não muito presta. difícil. Mas se a pessoa colocou naquela emissora é porque alguma coisa aprendeu ali, ou foi a música, ou porque ela gosta do tipo de comunicação, isso se torna inconsciente, sabe, Paris? Sim. É inconsciente. Você já colocar numa rádio, vou dar um exemplo para vocês. Eu ouço todos os tipos de rádio. Eu estou ouvindo, particularmente, muito a Band FM, porque eu estou ouvindo a locução da Band. Eu estou ouvindo um programa na Band, que a gente estava conversando outro dia. Sim, eu falei para os meus alunos. Ele passa por volta das 11 da manhã, quem faz é a Marcinha e o Murilo, se eu não me engano. A Marcinha é uma espetacular comunicadora. É um programa nos moldes do Vale a Pena Ouvir de Novo, que tinha na Rádio Cidade dos anos 80, 90. Só que ela conta uma história, e existe ali tipo de uma radionovelinha, então ela chegou e pediu para ele ficar. E aí entram vozes de duas pessoas. Não, amor, fica. Não, não quero mais. Sabe uma radionovela? Coisas que muitas pessoas das duas últimas gerações dos anos 90 e agora do século XXI não conhecem. E é por isso que a Band já está chegando, já está beliscando alguns horários do terceiro lugar. O que eu quis dizer com isso? Rádio é cíclico. Então, aquela locução de há muitos anos de conversar, de contar história, está voltando. Isso é um reflexo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber analisar. Saber analisar os dados. Por que esse programa é líder de audiência? Fora a parte musical. Por que a Tupi, até hoje, estava como líder de audiência e não está mais? Por quê? Por que ela caiu? Se todo mundo gosta de sertanejo. Por que a Transcontinental subiu e a Nativa está beliscando o segundo lugar? E a Tupi está caindo? O que é que tem a Nativa de diferente, a Transcontinental de diferente? Há quase 20 anos, a Gazeta FM... antes de 20 anos, ninguém ouvia falar da Gazeta FM aqui. Ninguém ouvia falar. Tá? Dos anos 90 para cá. Ninguém ouvia falar. Um cara chamado Beto Rivera saiu da Jovem Pan e foi para a Gazeta. E mudou completamente o que era a Gazeta. A Gazeta, desde quando o Beto assumiu até agora, ela nunca, em 20 anos, nunca saiu do quinto, sexto lugar. Quinto, sexto lugar. Quinto, sexto lugar. Isso é dificílimo. O que é para uma emissora que tem que tem mais 39 concorrentes, está entre as 40, está entre as 5 primeiras há mais de 20 anos, e tem ninguém que fica, nossa, eu preciso chegar a primeiro lugar. Se você perguntar para o Beto Rivera hoje, ele falou, eu não quero primeiro lugar nem aqui, nem daqui a 10 anos. Maior sucesso, maior a responsa. Né? Claro. Oi? Maior sucesso, maior a responsa. Exatamente, porque ele vai ter que manter a rádio em primeiro lugar e a cobrança vai ser maior. E ele ganha tanto quanto uma rádio que está em primeiro lugar. Lucra tanto quanto. E, Raiz, legal lembrar que, assim, para esse caminho de locução, hoje você vê algumas empresas contratando o cara porque o cara é legal, não rádio, tá? Empresas no dia a dia aí. Esse cara é bacana, esse cara é legal. E locução não é assim. Então, estude, dedique-se, porque assim, e o correto é você contratar como um time contrata um jogador de futebol. Então, eu sou dono do time e vou contratar, vou contratar o Edu para ser o goleiro lá do meu time. Por quê? Porque o Edu é legal. Não, não é assim. Porque o Edu é bom. E locução é a mesma coisa. Você tem que ser bom no que você faz. Vou dar um exemplo prático para vocês. Tem um locutor chamado Marcelo Café. Marcelo está na Band FM hoje à tarde. Né?
Tá da 1 às 5 da tarde. Marcelo ficou 18 anos na Jovem Pan. 18. Marcelo é um dos melhores locutores que existe. Era adorado pelo Tutinha. Ele ficou 18 anos fazendo locução na Jovem Pan. 18 é muito tempo. A Tina está quase 20. Ele está fazendo locução. O que foi que deu na cabeça do Marcelo? Ele não estava aguentando mais algumas coisas. E o cara, quando quer crescer, ele não se acomoda, ele... Bicho, preciso fazer outra coisa. Imagina um cara ter que pedir demissão porque ele não foi mandado embora. Ele teve que pedir demissão depois de 18 anos para ir por um projeto completamente diferente, para fazer uma rádio completamente diferente da que ele fez durante 18 anos. Ele estava na Jovem Pan, que é uma rádio jovem para cima, tal, que fala para a molecada. Marcelo tem 44, 45 anos. Saiu da PAN com 42, se eu não me engano. Faz uns 3 que ele está na Band. Marcelo está na Band FM hoje. Ele se superou. Se você ouvir o Café na Band, fazendo rádio popular, tocando sertanejão, pagodão, que foi coisas que ele nunca teve contato, é um espetáculo, meu. Porque o cara se propôs a fazer isso. Ele assumiu o desafio. Então, rádio é isso para quem faz locução, para quem faz programação, para o programador musical principalmente. Porque ele precisa seguir, às vezes, um coordenador alienado, medroso, e é verdade. É verdade, gente, eles são todos assim. Os Tô coordenadores. errado. Vou aproveitar, só tem locutor, não tem coordenador de rádio aqui, a gente pode falar mal, né? E alguns mimados, né? Não, é muito difícil, essa relação é um pouco complicada. Eu não vou citar nomes, porque isso é algo, primeiro, que é antiético e é algo muito pessoal. Só que eu vou dar, então, mais um ponto para vocês pararem para pensar, tá? Por que, por exemplo, que todas as rádios jovens são muito parecidas? Por que, Roberto Reis? Você trabalha numa, você pode dizer melhor para a gente. Por quê? Ele vai falar que é diferente. Mas você também trabalha numa. Vocês trabalham, não tem nada a ver. Vocês aí se degradinham, eles trabalham em rádios que tocam as mesmas coisas. Todas as rádios jovens tocam as mesmas coisas. Exatamente. É previsível iguais. O que isso faz. Qual que é o elemento principal do rádio? É a surpresa. Rádio é elemento surpresa. O locutor também tem que ter o elemento surpresa, porque a partir do momento que você for uma pessoa previsível, adeus para a sua profissão. Sim, geralmente quem se dá bem na vida é porque fez algo diferente. Exatamente. Buscar a própria personalidade. Se falando em programador musical, você precisa ter uma boa cultura musical. Se falando em locução, todo mundo vai se basear em alguém quando começar a fazer locução. Todo mundo gosta de ouvir alguém e vai seguir os caminhos daquela pessoa porque acha bacana. E aí depois vai achar o seu próprio caminho. Esse é o lance. Tá? Agora, por que todas as rádios jovens são iguais? Tocam as mesmas músicas? Por quê? Porque agora nós vamos começar a falar dos anos 2000 e nós temos um áudio dos anos 2000 para falar sobre isso. Já chegando, já no nosso penúltimo tema, porque ainda temos DJ Torrada, que falou pouco hoje. E agora ele ele está se preparando para a aula hoje, porque essa aula vai ser... Vocês aguardem que o DJ Torrada tem emprego para todo mundo. Vamos ouvir os anos 2000, então. Vamos lá. O jogo bonito, bem jogado, o fair play, a entrega, o trabalho duro da preparação. Agora você tem uma rádio com esportes no DNA 24 horas por dia, do jeito que você sempre quis. Esta é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM. Meia-noite, hora oficial do Brasil. Está no ar a Band News FM. O Grupo Bandeirantes de Comunicação põe hoje a serviço do nosso país a Band News FM. A primeira rede brasileira de emissoras FM e só FM, com programação jornalística 24 horas. Som da Pitch só agora, nesse primeiro dia de Rádio Disney. Gente, que emoção. Olha, a gente estava aqui super ansioso para falar com você, para falar um pouquinho mais sobre a Rádio Disney. A rádio que chegou para ser a
sua rádio. Muito prazer, eu sou a Juliana. Vamos juntos aqui até a 13h e até lá eu vou estar te falando um pouquinho mais sobre o que vai ser a Rádio Disney aqui no Brasil. A rádio que chegou pra te colocar na primeira fila dos melhores shows. A rádio que chegou também pra te colocar muito mais perto do seu artista preferido e pra tocar todas as músicas que você gosta de ouvir. 9h10 agora, a rádio que chegou também pra fazer você relembrar momentos marcantes da sua vida. Como esse som aqui do Bon Jovi que a gente ouve agora, Never Say Goodbye. 9h10 agora, bom dia, Rádio Disney no Brasil, seja bem-vindo. 3, 2, 1. 8 horas. Domingo, dia 27 de março de 2011. Está lançada oficialmente a Rádio Estadão ESPN. Oi FM. Livre. O J Quest já tá aqui, o Rogério Flauzino. Vou pedir pra ele já chamar um pessoal pra participar, começar a mandar pergunta aqui. Rogério, ó, o pessoal participa através do Twitter na hashtag Coca-Cola FM. Então chama o pessoal já pra começar a fazer pergunta. Pô, a galera que tá aí conectada na Coca-Cola FM, Flauzino na área, J Quest também, muita folia, muito caos aqui. Folia. Coca-Cola. Bom, chegando nos anos 2000, atualidade, antes de mais nada, queria agradecer ao Ricardo Bechara, ao Anselmo, a Jane e ao Caio e a todo o pessoal que nos ajudou a fazer essa montagem, esse arquivo ao Raiz, que mandou também pra gente todo esse resgate dele, para nós todos. Não, mas é o que tinha de rádio, porque é muito difícil, coisa de 30 anos atrás, fitinhas, cassete. 30? Você não deixava ninguém trabalhar Baixa desde aquela pouco época. o ar-condicionado. Então, quero agradecer a todos que ajudaram a gente a fechar. A qualidade do áudio às vezes não é muito boa, mas é resgate, coisa muito antiga. Então a gente chega agora nos anos 2000, na nossa atualidade. A gente hoje pode ver que o dial foi invadido, não só o dial e a internet, foi muito invadido por rádios de marca, empresas que criaram as próprias rádios, como a própria Oi FM, como a MIT, a Mitsubishi FM, o Bradesco Esportes, que mais? A própria Leves tem uma rádio, Coca-Cola, a Skol, o Bradesco, enfim, Brahma, Sul América Trânsito, mas um serviço fantástico que eles prestam também. Enfim, as marcas vieram para as rádios. Por quê? O Raiz estava começando a responder isso agora, porque as outras estavam muito iguais. A Disney também. Então, tem algo sobre a Rádio Disney que eu preciso falar para vocês. O Brasil foi o último país da América Latina a ter Rádio Disney. O Brasil é um mercado completamente diferente de rádio, em termos de locução, em termos de música, de toda a América Latina. Não há como comparar. O latino é diferente. E o Brasil tem um estilo de rádio de fazer americano. Quando a Rádio Disney começou, a gente tinha o desafio de tocar todos os tipos de música. Eu tocava Luan Santana, tocava dance, tocava rock. Então, por exemplo, vocês ouviram aí a Juliana. Ela tocava Bon Jovi, Never Say Goodbye. Provavelmente depois ia entrar um J Quest. Aí ia entrar provavelmente um dance, uma outra música internacional, e ia entrar Luan Santana. Quando a Rádio Disney veio para o Brasil, que é a rádio mais jovem que a gente tem no dial hoje, os argentinos, que são os caras que implantaram todas as rádios Disney na América Latina, que não tem nada a ver com a Rádio Disney que existe nos Estados Unidos, eles quiseram fazer isso, uma rádio popular. Quando eu fui fazer um teste, eu fui o primeiro cara a fazer o teste de locução para entrar na Rádio Disney. Ah, jura? Tinham 2 argentinos. Jura mesmo? Ó, tava Marcos Vica, que está na Mix hoje, e mais 2 argentinos, que é o presidente da Rádio Disney da América Latina, que é o Marcelo Morano, e o diretor de programação de todas as rádios Disney. Eles chegaram, é claro que eu não entendia muito, né, porque eles falavam, você precisa falar, eu vi olhando para minha cara, mas enfim, eles queriam que eu tinha que encontrar um meio de fazer locução em que eu falava com a senhora de 50,
com a filha dela de 30 e com a neta dela de 15. Prestem atenção. Eu tinha que fazer uma locução prendendo a senhora, a filha da senhora e a neta da senhora. Perceberam? Então, é uma rádio popular. Por quê? A América Latina toda é diferente do Brasil, não adianta. Isso deu certo na América Latina. Aqui não deu. Então eu falo, Rádio Disney, a rádio que te ouve, nos 91.3, a gente curtiu Vitor e Léo, junto com, enfim. Quem tem 13, 14 anos, e eu tinha que falar assim, por que se eu falar, você curtiu aqui na Rádio Disney, Vitor e Léo, junto com fulana de tal, a senhora, que tem 50 anos, ia falar, ele está gritando. Moleque, muda o rádio. Mas a neta dela ia achar que tá legal. E se eu falo, Rádio Disney, a rádio que te ouve, o neto vai falar, quem é esse tiozão que está falando na Rádio Disney? Mas a Rádio Disney não tem muito a ver com esse tipo de locução. Quando a gente pensa numa marca, aí já veio aí vem o lance da marca. Sim. A Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo. Do mundo. Então, a marca tem o quê? A marca tem algo de bacana, tem algo de contemporâneo, tem algo de jovem, tem algo de legal. A sua avó gosta da Disney, a sua mãe gosta da Disney e o seu filho gosta da Disney. Todos gostam da Disney. Então, o meu desafio era achar uma locução crossover. Só que não existe crossover para isso. Não tem uma locução. Então, o que foi feito, aí a rádio segmentou. Hoje é uma rádio jovem. Mudou. Porque a rádio estagnou, porque tocava de tudo, não tinha um público específico. Vocês podem perguntar, pô, Roberto, mas era uma experiência. Para o mercado, não. A Disney é uma empresa que quer o quê? Lucro, como todas as rádios querem. E aí, o mercado publicitário no Brasil já tem o quê? As rádios segmentadas e dirigidas ao público. A sua rádio é o quê? É uma rádio... É o quê? Uma rádio Disney. É a Rádio Disney. Tá. Qual o público da Rádio Disney? A gente tem todos os públicos. Como vocês têm todos os públicos? Me mostrem números. Se você tem todos os números, se você tem muito público em todos os... As faixas etárias? As faixas etárias, os públicos, então era para você estar em primeiro lugar, porque é uma rádio que todo mundo no mundo ia ouvir. Não é? Então. Mas só que a cidade de São Paulo é um país. É um país. O estado de São Paulo é do tamanho do tamanho de Portugal, praticamente. Né? E aqui nós temos uma outra cultura. Então não deu certo esse estilo de locução, esse estilo de rádio na Rádio Disney. O que nós fizemos? A gente segmentou para o jovem. Como é que a gente vai entrar no mercado? Não existe fórmula para uma rádio chegar em primeiro lugar. Não existe. A gente, claro, se você tocar música popular, que tem um apelo, que você entende, que você canta, que a música é o que conta em 60%, 70%, você já está dentro. Mas, a partir do momento que você direciona a tua rádio para um público, o que você precisa fazer? Você precisa copiar quem dá certo. Por quê? É a mesma coisa da gente. Quando a gente faz locução, quando a gente começa a fazer locução, você vai se basear em quem está no ar e está fazendo sucesso. Rádio e para qualquer outra coisa é a mesma coisa. O que foi feito, então a gente precisa segmentar a programação e vamos atrás de quem está dando certo, das rádios jovens que estão dando certo. Quem está dando certo? A Mix. Só que a gente precisa ter algum diferencial. Então, até o público conhecer isso, demora. Voltando às rádios que tem uma marca aí, que são as rádios corporativas. A Disney não é uma rádio corporativa, tá? Mas é uma rádio segmentada jovem. Com o advento da internet, a internet anda junto com o rádio. E quem vai explicar isso agora é o Torrada. Então, só para vocês notarem e lembrarem do que eu falei. Dá para se fazer locução em rádio jovem quando você é limitado dentro ali da sua coordenação? Sim.
Você precisa colocar a sua característica. Você precisa ouvir, pegar um pouquinho de cada pessoa que você ouve. Ter uma cultura musical. Locutor precisa falar corretamente. Nós fomos. Para mim foi legal. Para mim foi. Não sei lá se está certo. Da hora, velho. Enfim. Tá, mas falar. Falar o português. Claro. Estar informado. Não é necessário você ser catedrático em qualquer assunto, economia, política, cotidiano. Não, mas contanto que você tenha um mínimo de cultura. Precisa saber uma outra língua? Na boa, não precisa falar fluentemente, mas precisa. Desejável. Precisa, é muito desejável. Porque em todas as rádios, em todas, até nas populares, você vai precisar falar. No mínimo inglês, né? Então, ao invés de você falar dublê, o certo é você falar double. Eu já ouvi. Dublê! The Captain for Her Heart. O cara desanunciou. Dublê. O nome da banda é Double. Você se diverte, né? Se eu falo dublê e quem está ouvindo gosta da música, eu vim aqui, e o cara vai comprar o CD. Então, eu vi no rádio o cara desanunciando, o nome da banda é Dublê. Dublê, querido? Dublê? É uma banda nacional? Não. O cara canta em inglês. Dublê? Double? Vocês entenderam a responsabilidade de quem passa? Complicado isso. No ar, isso... Vocês são formadores de opinião. E o telefone toca, hein? E o telefone toca. E o telefone Fechou, toca. deu off e O telefone toca, normalmente é o coordenador, é o diretor comercial, é a mãe do diretor, é o irmão do coordenador. Um exemplo de uma outra gafe, isso ano passado no ar, o locutor, e aí o Michael Jackson vai lançar um livro na manga. Aí eu falei, na manga? E no ar? Na manga? Eu falei, não é mangá? O nome do livro não é mangá.